pequeno problema com relação ao som e gostaria que vocês dessem um feedback se caso o som não continuar ou continuar ruim. Vocês então dizem, a gente tenta corrigir. Eu vou repetir tudo de novo para os irmãos, caso os irmãos tiverem dificuldade de ouvir o que eu falei há pouco. Então, voltando ao nosso assunto da Escola Bíblica Dominical, nós estamos tratando então da última sessão dessa carta, a última parte da carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós tivemos a oportunidade no domingo passado de estudar a primeira parte que trata então da questão dos crentes aguardarem a vinda do Senhor Jesus e com relação então ao futuro, a esperança futura então dos salvos. E nessa primeira parte, ou aliás, nessa segunda parte, nós estamos usando então também, continuamos usando os comentários do pastor Hernandes Dias, e ele fala então, nessa última sessão de versículos, ele dá um tema, o tema que ele dá é como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Então, inicialmente, eu peço desculpas aos irmãos pelo esse transtorno aí do som, mas espero que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas, poderão fazer perguntas, e eu vou ter o auxílio da Camila para me ajudar nas perguntas, né, transmitindo as perguntas. Então, tratando desse tema, como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. E a igreja, segundo o pastor Hernandes, nós entendemos que a igreja é uma família em que os relacionamentos devem ser pautados então pelo amor. O nome favorito que o apóstolo Paulo gosta de usar para descrever os crentes é a palavra irmãos. E ele utiliza então esse termo, essa palavra, mais de 60 vezes em suas cartas. E é impressionante que só na primeira e segunda carta à igreja dos Tessalonicenses, Paulo utiliza 27 vezes, quase 50% das menções que ele faz nas suas cartas. Então a importância de sermos chamados de irmãos, porque nós somos uma família, nós somos a família de Deus. E uma família precisa ter relacionamentos então saudáveis. E repetindo então, depois de falar sobre a esperança futura e de como os crentes devem aguardar a vinda do Senhor Jesus, Paulo então conclui esta carta tratando de alguns aspectos práticos acerca da comunhão na família cristã. Nós vamos examinar, à guisa de didático, para facilitar a nossa compreensão, nós vamos examinar princípios dentro de 4 perspectivas desse relacionamento. Então, a primeira, o texto então é dividido em quatro pontos muito importantes. Primeiro é a relação dos crentes com a liderança da igreja. O segundo é a relação então dos crentes entre si. Terceiro, a relação dos crentes com Deus. E por último, a relação da liderança da igreja com os crentes. Então, nesse primeiro princípio, esse ponto tão importante dessa carta, para a nossa melhor compreensão, nós vamos ver então a relação dos crentes com a liderança da igreja. Os versículos 12 e 13. Vamos ler, você pode ler na sua versão, espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta. Nessa versão que nós estamos usando aqui, que é a versão Almeida século XXI, diz o seguinte: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 13. E os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Então Paulo, ele destaca aqui 2 atitudes imprescindíveis
que os crentes devem ter em relação à liderança, aos líderes espirituais da igreja. Então, a primeira atitude, os crentes devem acatar com apreço os líderes. Versículo 12. Outra versão que usamos também diz o seguinte, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam. Então, tratando-se do relacionamento saudável dentro da igreja, Paulo então dirige aos crentes, chamando então de irmãos. Ele faz aqui um apelo e não dá uma ordem então para os irmãos da igreja. A razão por que os crentes devem então acatar e obedecer os líderes com apreço, diz Paulo, é por causa do trabalho que eles realizam entre vós. Paulo, ele apresenta pelo menos 3 aspectos do trabalho dos líderes nesses 2 versículos. O primeiro no versículo 12, 3 aspectos do trabalho dos líderes. Primeiro a liderança é um posto de trabalho e não de privilégios. Então Paulo usa nessa versão que diz, acateis com apreço os que trabalham entre vós. A palavra que apreço fala de consideração, ter consideração com os líderes da igreja. E os líderes, nós podemos entender os líderes como os pastores, como os líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte, obedeça a seus pastores e se submeta a eles, pois eles zelam por suas almas, como aqueles que devem prestar contas. Deixe-os fazer isso com alegria, sem reclamar, porque isso não seria benéfico para vocês. Outra versão. Então, o primeiro aspecto aqui, a liderança é um posto de trabalho, não um lugar de privilégio. Ainda que seja um privilégio para os pastores trabalhar na obra do Senhor, mas não é um lugar para ter privilégios. A ideia aqui é de não é um lugar para ter privilégios, mas é um lugar de trabalho. O segundo aspecto é a liderança é um ministério de presidência dado por Deus. Versículo 12 ainda fala que os que presidem no Senhor. A palavra que Paulo usa que é traduzido então usado então no grego, que é traduzido para presidir, significa então liderar, dirigir ou proteger ou cuidar então do rebanho, assim como um pai espiritual que cuida então dos seus filhos. E assim é esse trabalho, esse aspecto da liderança da igreja. É um ministério de presidência que é dado por Deus. Então é uma incumbência, uma tarefa que Deus dá, né, que nós procuramos, mas que Deus então nos comissiona, Deus nos chama para o pastoreio, para o cuidado então do rebanho. Em terceiro lugar, a liderança é um trabalho de exortação e encorajamento. Então, o versículo 12, ainda no final do versículo 12, diz, aqueles que, vou ler novamente, os que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam ou aconselham. Tá? A palavra admoestar pode ser traduzida aqui para aconselhamento. Então, corrigir aqueles que estão errados, aqueles que estão caminhando de uma maneira que não agrada a Deus, falta então de maturidade. Então, é o trabalho então, do pastor de exortar, ou encorajar, ou aconselhar para que andem no caminho do Senhor. Então, essa primeira atitude que acabamos de ver nos versículos 12, fala então da questão do aspecto da liderança. Né? A segunda atitude, que está no versículo 13, é os crentes devem amar e considerar profundamente
os líderes espirituais. Versículo 13. Então diz, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E Paulo finaliza e diz, vivei em paz uns com os outros. Então, uma igreja saudável, ela tem uma liderança então bíblica. E tem crentes que amam e respeitam a sua liderança em plena medida, ou máxima consideração. Não tem nada de errado de honrar os servos fiéis de Deus, desde que Deus receba então a glória. Isso é uma afirmação de Warren Wiersbe, um escritor e também um teólogo, que diz dessa maneira, não é nada errado de honrar os servos fiéis de Deus, desde que Deus que Deus receba então a glória. Então a liderança espiritual é uma grande responsabilidade e uma tarefa muito difícil. Só quem realmente preside, somente quem lidera uma igreja, pastoreia uma igreja, sabe que é uma tarefa árdua, que às vezes é incompreendida pelos membros da igreja. Então, nesse primeiro momento, nós vimos essa relação dos crentes com os líderes, ou com a liderança da igreja local. Nós estamos falando da igreja local. Então, vamos para o segundo princípio. O segundo princípio fala, então, da relação dos crentes entre si. E nós encontramos, então, nos versículos 14 e 15. E Paulo escreve dizendo, exortamos vocês, em outra versão da palavra de Deus, que diz, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os indisciplinados, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. É uma versão, tem mais clareza aqui, e fala então do relacionamento dos irmãos entre si, dos crentes entre si. Então Paulo ele passa a aconselhar a comunidade a respeito da forma como devemos tratar as pessoas com problemas e necessidades espirituais especiais. Esse confronto e a exortação não são tarefas exclusivas dos pastores, dos líderes, mas é uma tarefa também dos crentes que devem relacionar uns com os outros, ajudando uns aos outros no crescimento espiritual. E aqui Paulo destaca 6 atitudes que devemos ter de uns para com os outros dentro da igreja. Lembrando sempre que essa expressão uns para com os outros fala de mandamentos recíprocos. Então, primeira atitude que devemos ter dentro da igreja é com relação aos insubmissos. Os insubmissos devem ser admoestados. Isso nós estamos falando ainda do versículo 14. Então, os insubmissos, aqueles que têm atitude de rebeldia, de desobediência. Paulo fala daqueles que estavam na igreja como preguiçosos, que não queriam trabalhar. E então Paulo diz para aconselhar esses irmãos. Admoestar, não disciplinar, não expulsar da igreja, mas devemos aconselhar para que volte a fazer aquilo que agrada a Deus. Então a igreja é uma família ordeira. Então a igreja deve ser sempre uma família ordeira. A segunda atitude aqui que é com respeito aos desanimados. Os desanimados devem ser consolados. Versículo 14. Desanimados. Quantos irmãos na carreira cristã que desanimam por falta então de maturidade, falta de um discipulado, e ficam então desanimados na vida cristã
e quer às vezes deixar jogar tudo para trás, vai afastar da igreja. Então é uma atitude de todos os membros da igreja de cuidar desses que estão desanimados, a trazer um novo ânimo no seu coração, uma nova disposição para permanecer na igreja e servir o nosso Deus. A terceira atitude fala com relação aos fracos. Os fracos devem ser amparados. Ainda está no versículo 14. Os fracos devem ser amparados. Quantos irmãos que têm fraqueza espiritual, que pecam, voltam sempre ao pecado, e principalmente na área sexual, né, da imoralidade sexual, e que precisam então de ser ajudados. Então é função dos membros da igreja ajudar esses irmãos a permanecer firme do Senhor, a vencer as tentações. O apóstolo Paulo, ele escreve certa vez dizendo que nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Então, aqueles irmãos que não atingiram ainda a maturidade, devemos ajudá-los. A quarta atitude, todos devem ser tratados com longanimidade. Isso fala do exercício da paciência, de ter paciência. E talvez seja uma área muito difícil da nossa vida, ter paciência. Mas o Paulo aconselha a cada um de nós que devemos ter paciência para com todos, longanimidade. A quinta atitude é: não se deve pagar o mal com o mal. Aí está no versículo 15. E aí fala então agora do exercício do perdão. Não pagar o mal com o mal, perdoar uns aos outros. Todos nós queremos ser perdoados por Deus. E nós temos essa instrução da palavra que, se queremos ser perdoados, devemos também perdoar uns aos outros. E a sexta e última atitude aqui, a prática do bem deve ser exercida na igreja e fora dela. O versículo 15 ainda diz: segui sempre o bem uns com os outros e para com todos. A prática do bem. Seguir sempre o bem. Não somente com os da família da fé, mas com todos os de fora da igreja devemos ter o mesmo comportamento. Então, meus amados, nós já tivemos dois princípios, já estudamos dois princípios. O primeiro princípio fala do relacionamento dos crentes com a liderança da igreja. O segundo princípio, então, fala do relacionamento dos crentes entre si. E agora, em terceiro lugar, o terceiro princípio é a relação dos crentes com Deus. E aí nós temos os versículos 16 a 22. 16 a 22. Nós vamos lendo à medida do possível e à medida que vamos expressando aqui esse estudo, estudando cada um desses versículos, e faremos então a leitura, que é bem simples, fácil, até mesmo de decorar esses versículos aqui, nessa seção aqui dos versículos 16 a 22. Aqui Paulo ele lista 7 pontos importantes da nossa relação então com Deus. Vejamos então o primeiro ponto aqui importante dessa lista do que o apóstolo Paulo traz para nós. Primeiro o crente deve ter uma alegria ultra circunstancial. Versículo 16. Versículo 16, Paulo diz: alegrai-vos sempre. Então Paulo está dizendo isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Está chegando para nós aqui uma pergunta. Qual é a maneira correta de agir com a liderança que está fora do contexto bíblico? É uma pergunta aqui do nosso irmão Joécio. Ele está dizendo: qual é a maneira correta de agir com a liderança que está fora do contexto bíblico? Irmãos, a palavra de Deus diz que devemos obedecer os nossos líderes. Agora, no momento que os líderes saem do padrão de Deus, que saem do centro da vontade de Deus, a liderança tem que pensar então a quem seguir. Então, se o seu pastor, se o seu líder não é confiável, se não age de acordo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra,
você não deve segui-lo. Então você deve procurar outra igreja, outro líder a quem você possa confiar e, portanto, se relacionar com esse líder. Amém, irmãos? À medida que chegar as perguntas, nós vamos passando para os irmãos e daremos então a resposta na medida do possível. Então, voltando aqui, meus amados, sobre essa lista, os 7 pontos importantes da nossa relação com Deus. Então, o primeiro ponto aqui é: o crente deve ter uma alegria ultra circunstancial. Versículo 16, que diz: alegrai-vos sempre. Então, Paulo escreve dizendo: alegrai-vos sempre. Ora, Paulo é a maior autoridade nessa área da alegria, de alegrar sempre, independente das circunstâncias. Nós conhecemos muito do apóstolo Paulo, que ele passou por situações difíceis na sua vida, por fome, nudez, segundo uma relação que ele de fatos que ele viveu, como ser apedrejado, ser dado como morto, passar por vários naufrágios, ser assaltados, né? Apanhou muitas vezes por causa da palavra de Deus, mas e prisões, Paulo passou por prisões, mas em todas as circunstâncias Paulo estava sempre alegre, lembrando da sua primeira prisão na cidade de Filipos. E quando Paulo estava preso, ele escreve então a sua carta aos Filipenses. Filipenses é uma carta chamada Carta da Alegria. Paulo preso, mas ele estava dizendo para os irmãos, falando da sua alegria e dizendo para os irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele sempre dizia, mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai. E aqui ele está dizendo para a igreja: alegrai-vos, a igreja de Tessalônica, alegrai-vos sempre. Há 3 aspectos aqui dessa alegria. Primeiro, que a alegria ela é contagiante. Nós sabemos que a alegria é contagiante. Mas a nossa alegria, irmãos, é uma alegria. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus Cristo. Segundo aspecto, que a alegria ela é imperativa. Ser alegre é um mandamento, é uma ordem. Paulo está dando aqui uma ordem para a igreja. Se alegrai-vos sempre. Apesar das circunstâncias, alegrai-vos sempre. Em terceiro lugar, a alegria ela é independente das circunstâncias. Independente do momento que estou vivendo, da situação que estou vivendo. Se a minha situação que estou vivendo é um momento de prazer, de alegria, de bênção, ou se o meu momento que estou vivendo é de tristeza, de doenças, ou situação financeira não agradável, e portanto a nossa alegria aqui ela não depende da circunstância, ela é ultra circunstancial. Amém, irmãos? O segundo ponto: o crente deve manter um espírito contínuo de oração. Versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Veja que nós estamos falando de vários versículos pequenos que facilmente os irmãos poderiam e podem decorar, né? 17 diz: orai sem cessar. 16 diz que devemos alegrar sempre. E o 17, orai sem cessar. Orar sem cessar não significa estar sempre sussurrando orações. Não significa fazer continuamente a oração. Ou seja, você começa a orar às 6 da manhã e só no outro dia você para de orar. Não, orar sem cessar, ela significa assim, voltar a fazer, ou voltar a orar constantemente. É diferente de continuamente. Então, constantemente. Ou seja, devemos manter conexão permanente, uma conexão ativa com Deus. Então, qualquer momento que eu sentir vontade de orar, Deus está sempre pronto para me ouvir. Então, no dia a dia, no decorrer do dia, a qualquer momento, eu devo orar ao Senhor. Orar em espírito. Estou dirigindo, mas eu posso estar orando em espírito. Então, é importante aí, quando Paulo diz orar sem cessar, está falando de orar
constantemente e não continuamente. Terceiro aspecto, o terceiro ponto aqui importante dessa lista do apóstolo Paulo, o crente deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Versículo 18. O versículo 18 é um dos mais conhecidos do Novo Testamento, da Bíblia. Talvez você não tenha decorado esse versículo, mas você já ouviu dezenas, centenas de vezes, que diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então repita isso na sua família, porque é importante a gente entender a importância desse versículo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça não significa dar graças pelo mal moral, mas ao contrário, é louvar a Deus, sabendo que Deus ele é poderoso para transformar os vales em bênçãos, vales em mananciais, transformar o mal em bem. Então, dar graça é ter um coração de gratidão a Deus, é reconhecer a sua benevolência, seu poder sobre nós, a sua graça sobre nós. E, portanto, essa atitude de gratidão deve ser em todas as circunstâncias. É muito fácil dar graças a Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Mas o texto está ensinando que em todas as circunstâncias. Às vezes, no momento que perdemos a saúde, no momento que passamos por necessidades financeiras, na perda de um parente, de um ente querido, mesmo nessa circunstância, o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, as provações, são também segundo a vontade de Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso. Então, por isso, quando nós nos alegramos com o nascimento de um filho, quando nos alegramos no aniversário dos irmãos, do irmão, ou dos membros da igreja, isso é muito proveitoso, é extraordinário. Mas o texto quer ensinar para nós que em todas as circunstâncias devemos ser grato a Deus. Quarto ponto. O crente não deve apagar a influência do Espírito Santo em sua vida. Versículo 19. O apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O uso aqui da palavra apagar traz então a figura do fogo. E o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Eu vou citar para os irmãos alguns textos, não dá para a gente ler agora, mas anota aí no seu caderno as referências que eu vou passar para vocês que falam sobre o Espírito Santo, o fogo como símbolo do Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, Atos, capítulo 2, versículo 3, também Romanos, capítulo 12, versículo 11 e 2 Timóteo 1,16. Fala sobre essa figura do Espírito Santo, fogo como símbolo do Espírito Santo. Portanto, o fogo ele fala da pureza, do poder, da luz, fala do calor. O fogo ele ilumina, ele aquece, ele purifica, mas também o fogo alastra. Por isso, meus amados, o fogo deve ser mantido aceso no altar do nosso coração. Em quinto lugar, o crente não deve desprezar as profecias. Versículo 20, diz o apóstolo Paulo, não desprezeis as profecias. O pastor Hernandes diz o seguinte, que as mensagens apostólicas eram revelatórias e atualmente as mensagens são expositivas. O que ele quer dizer? Que as mensagens, ou as cartas escritas pelos apóstolos,
eram mensagens então reveladas de Deus, reveladas diretamente de Deus para os apóstolos. Eles escreveram então isso em carta e, portanto, é a palavra de Deus para nós, é a revelação de Deus para nós. Hoje nós expomos essa palavra, então, através de estudos expositivos. O que nós estamos fazendo aqui é uma exposição da palavra. Os sermões na igreja, os pastores devem sempre pregar sermões expositivos, porque vai trazer com fidelidade aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, a revelação que eles receberam. É a revelação. Então a profecia significa revelação de Deus para nós. E, portanto, as profecias aqui não são apenas ensinos escatológicos, mas todo o conteúdo das escrituras é a revelação de Deus, é a profecia de Deus, ou seja, a revelação de Deus para nós. E quando nós expomos a palavra, quando pregamos a palavra, nós estamos revelando essa palavra aos ouvintes. E é necessário então deixar claro aqui que não existe hoje, ou não existem hoje, novas revelações fora das Escrituras. Então, a palavra de Deus diz que mesmo os anjos, se vier trazer um outro ensino que não esteja de acordo com essa palavra, é anátema, é maldição. Então ninguém pode trazer outro ensino fora do ensino da palavra de Deus, do conteúdo da palavra de Deus. Em sexto lugar, o crente precisa exercer discernimento espiritual. Paulo diz: julgai todas as coisas e retém o que é bom. Então, como julgar? As mensagens que nós ouvimos, as pregações que nós ouvimos, os ensinos que nós temos através até mesmo dos livros, da internet. Como julgar os ensinos que têm sido dados nos dias de hoje? Então, qual é o padrão para fazermos esse julgamento? Se é bíblico, se não, se é correto, se não, se é heresia ou não. Então, o crivo para o julgamento é a palavra de Deus. É por isso que nós insistimos para que os irmãos aprendam a palavra, estude a palavra de Deus, as Escrituras, para que tenha conhecimento do ensino de Deus, da revelação de Deus, para que não sejamos enganados por ensinos que parecem ser verdade. Porque a heresia é um ensino que parece ser verdadeiro, tão parecido com a palavra de Deus, mas é um engano diabólico. Então, o padrão para nós é ter a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. E isso é importante para a nossa vida cristã. E sétimo ponto, a sétima atitude que é dessa lista do apóstolo Paulo, está no versículo 22, e que diz que o crente deve então fugir de toda forma de mal, ou da aparência do mal, enfim, o versículo 22 diz: evitar tudo o que é mal, ou toda forma, então, de mal. Então, o crente é alguém que tem zelo, que tem cuidado do seu testemunho. Ele não envolve com as coisas duvidosas. Ele não participa de esquema de corrupção. Ele não faz aliança com os desonestos. Então, portanto, o crente tem que fugir, evitar tudo que é mal e fugir de toda forma de mal, da aparência, inclusive a palavra de fugir da aparência do mal. O nosso testemunho é algo imprescindível e muito importante. Nós temos que zelar do nosso testemunho. As pessoas têm que ver em nós que somos de fato transformados, mudados, e que nós somos de fato filhos de Deus, porque o nosso comportamento mostra isso. Porque não envolvemos então com a corrupção, não envolvemos com negócios escusos, não envolvemos então com aliança, ou não fazemos aliança, não fazemos negócios desonestos. Então, evitar tudo que é mal, diz o apóstolo Paulo. E assim nós encerramos o terceiro princípio, que é o relacionamento então dos crentes com Deus. E finalmente, irmãos, nós vamos estudar o quarto princípio, que é a última parte então dessa carta
a de Paulo à igreja em Tessalônica. Fala então da relação da liderança com os crentes. Versículos 23 a 28. Aqui também destacamos 5 pontos importantes. O primeiro é: o líder espiritual deve orar pelos os crentes. Repetindo, então o líder espiritual deve orar pelos crentes, pelos membros da igreja. Versículo 23 e 24. Eu estou recebendo mais algumas perguntas, mas eu vou deixar no final da conclusão desse quarto princípio, e aí eu vou fazer a leitura e vamos responder para os irmãos. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto importante aqui é que o líder espiritual deve orar pelos membros da igreja, pelos crentes. O versículo 23 e 24 que diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e fará isso. É outra versão da palavra. E aqui nós vemos então que Paulo, ele encerra sua carta com a expressão de oração, de uma oração em prol dos seus leitores, né? No versículo 20, isso no versículo 23, no versículo 24, ele fala da garantia que essa oração será respondida então por Deus. Primeiramente ele diz então que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O pedido de Paulo aqui é pela santidade dos crentes. Santidade. Que Deus os santifique. Santifique na verdade. Ele, nessa oração, ele não pede por prosperidade dos irmãos, ele não pede por saúde para os irmãos, mas ele pede por santidade, viver em santidade. A palavra de Deus dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então é muito importante a vida de santificação, a vida separada do pecado, do mundo, para viver então para Deus. E a oração do apóstolo Paulo é para que aqueles irmãos fossem santificados, que Deus os santificasse. Então aqui, versículo 23 e 24, tem uma oração do apóstolo Paulo para que Deus os santifique. Segundo ponto aqui dessa lista é: o líder espiritual deve pedir orações dos crentes. Versículo 25 diz: irmãos, orai por nós. É o pedido do apóstolo Paulo. É um pedido do apóstolo Paulo: orai por nós. Ora, Paulo, que foi o maior teólogo, o maior missionário, o maior evangelista, o maior apologista ou apologeta, é aquele que faz a defesa da fé. E Paulo também foi o maior plantador de igreja, da igreja primitiva. Mas ele não fez de Paulo um homem autossuficiente. Apesar de todos esses predicados do apóstolo Paulo, não fez dele um homem autossuficiente. Ao contrário, ele não somente orava pelos irmãos, mas pedia oração a seu favor. Em todas as cartas, o apóstolo Paulo sempre menciona que ele está sempre orando pelos irmãos, mas Paulo sempre tem essa humildade e essa necessidade de pedir que os irmãos orassem por ele. E aqui, mais uma vez, ele diz: orai por nós. Orai por nós. Terceiro ponto: o líder espiritual deve estimular a comunhão fraternal. Veja o versículo 26. Ele diz: cumprimentai todos os irmãos com ósculo santo ou beijo santo. Ósculo santo é o mesmo que beijo santo. Então o beijo era usado no mundo antigo, né, como uma forma de cumprimento.
principalmente entre os árabes, entre os judeus, e ainda hoje os árabes e os judeus ainda cumprimentam uns aos outros com beijo, né? Então o beijo ou o ósculo santo é um gesto de amor, de amizade, uma demonstração de amor, de amizade entre as pessoas. E se tratando então da igreja, é uma maneira então de demonstrar amor e amizade. Isso fala de afetividade. A afetividade é uma grande necessidade na igreja, porque nós somos uma família, irmãos. É por isso que nós temos insistido nesses quase 13 anos que nós estamos na igreja, sempre no final do culto dizer, irmãos, dê um abraço àqueles que estão mais próximos de você. Porque isso faz bem para a nossa alma, faz bem para nós, como igreja, como corpo de Cristo, sentir o amor dos irmãos, o carinho dos irmãos. Por isso, nós não temos a prática de ficar saindo beijando uns aos outros, mas pelo menos o abraço é uma forma afetiva de demonstrar que nós importamos uns com os outros. Uma forma de demonstrar nosso amor também com relação ao visitante. O visitante que chega na igreja, que chega no templo, participa do culto, ele deve ser também respeitado, cumprimentado e abraçado, para que ele saiba que nós importamos com ele. Então, meus amados, vamos ter essa prática sempre, de cumprimentar uns aos outros, de dar um abraço nos irmãos. É claro que por causa desse vírus estamos proibidos até de ver os irmãos e quanto mais de cumprimentar os irmãos. Mas esse vírus vai passar, essa fase vai passar e nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos novamente, de abraçarmos e de sentir realmente o amor, o carinho, o respeito dos irmãos. O quarto lugar, o quarto ponto aqui, o líder deve esforçar-se para que todos os crentes sejam instruídos igualmente, ou igualmente instruídos. Versículo 27. Paulo faz aqui um apelo, né? Ele diz, eu vos suplico pelo Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Então, nenhum crente deveria ser esquecido acerca dessa instrução que o apóstolo Paulo estava dando à igreja. E ele faz então esse apelo, ele enfatiza que por todos os meios possíveis, cada pessoa da igreja deveria ouvir a leitura desta carta. Isso traz uma palavra também para nós. Nós devemos nos preocupar com os irmãos, para que todos os membros da igreja cresçam espiritualmente, que todos tenham acesso à palavra, tenham acesso aos estudos bíblicos, que participem dos pequenos grupos e, portanto, tenham, além da comunhão, mas ter a instrução, o conhecimento, o ensino da palavra de Deus para nós. Que lugar, e, portanto, finalizando esse estudo, versículo 28, diz, a liderança espiritual deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes. A liderança espiritual deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes. Versículo 28, Paulo encerra então a carta dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então a igreja, ela deve caminhar sobre a bênção de Deus. Então a impetração da bênção é um gesto tão glorioso. Às vezes deixamos no final do culto de impetrar essa bênção, mas é bíblico e Paulo sempre usou isso no final das suas cartas, ele deixar uma bênção para a igreja. Ele impetra uma bênção para a igreja. E para a igreja, então, para essa primeira carta, a igreja aos Tessalonicenses, ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mas há outras expressões de bênção, em outras cartas do apóstolo Paulo, a mais completa, nós encontramos
em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde Paulo é conhecido então como bênção apostólica, que a maioria dos pastores no final do culto impetra essa bênção, dizendo: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu quero encerrar também essa carta, antes de passar para as perguntas, encerrar com essa bênção apostólica para os irmãos que me ouvem, os amigos que me ouvem e veem nesse momento. Então feche seus olhos, eu quero impetrar a bênção apostólica, que é, sem dúvida, é uma atitude, um gesto glorioso que devemos então dar no final do culto para todos os irmãos. Feche seus olhos e quero expressar aqui essa bênção apostólica, que é a graça do nosso Deus, ou seja, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com vocês que me ouvem agora, e com toda a igreja, todo o povo de Deus, recebam esta bênção. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Tenho aqui duas perguntas. A primeira pergunta do nosso irmão Geraldo. Como vou saber se uma revelação é vinda de Deus? Como identificar isso? Somente estudando a Bíblia? Sim, meus amados, eu entendo que para a gente saber se uma revelação é vinda de Deus, primeiro aspecto, hoje, já vi isso em toda a minha vida, mais de 50 anos de igreja, frequentando a igreja, aparecer os chamados profetas, né? Profetisas, pessoas que começam então a trazer profecias. Eu me lembro, já contei isso na igreja, eu me lembro de um profeta numa determinada igreja em Palmeiras de Goiás, quando era adolescente ali, e esse profeta então trazia várias revelações, várias profecias, as pessoas encantavam com esse profeta. Só para resumir, no final então da sua vida ali na igreja, porque depois até desviou, ou ficou desacreditado, ainda quando ele tinha 40 e poucos anos, ele fez uma profecia sobre si mesmo, dizendo que o Senhor tinha falado com ele para que ele então, ele era um homem da roça, um lavrador, ele então a profecia de que ele deveria então fazer uma plantação, e depois então da colheita daquela plantação, o Senhor ia recolher, o Senhor ia levá-lo, ou seja, ele ia dormir em Cristo, morrer em Cristo. O fato é que até há pouco tempo eu perdi a notícia desse camarada, desse irmão, há muitos anos, mas nunca mais ouvi falar nesse irmão. Não vou nem mencionar o nome dele, porque ele era amigo do meu pai, e meu pai até ficou escandalizado, meu pai que não frequentava a igreja, ficou escandalizado com as profecias desse irmão. E assim, na igreja, outra profetisa que tinha também em Palmeiras, e que fazia essas profecias, e que falando em nome de Deus, e que de fato nada acontecia. É claro que Deus pode hoje trazer uma profecia, uma revelação para você, mas não existe profeta fixo hoje. Profeta não, porque a profecia, a palavra profeta, profecia no Novo Testamento refere àqueles que receberam de Deus revelação e escreveu essa revelação, como o apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas. Pedro, João, o próprio Judas, Tiago escreveu cartas que foram profecias, revelação de Deus. Então, profecia no sentido hoje, bíblica, profecia é quando nós pregamos, ensinamos a palavra de Deus, então nós estamos trazendo revelação. Mas eu creio que Deus pode trazer uma palavra para cada um de nós. Então Deus pode usar qualquer um membro da igreja
para falar algo para nós. Agora, trazer profecias que está fora do contexto da Bíblia é heresia. Então, profecias, portanto, a Bíblia está completa. Tudo que você quer saber de Deus, se você quer saber algo da vontade de Deus, é só ler a Bíblia. Toda a vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. Então, tudo que você quer conhecer sobre Deus, a vontade de Deus, leia a Bíblia. Essa é a resposta, né, correta. Então, é Bíblia. Fora da Bíblia, como eu falo, pode dizer que Deus queira trazer uma palavra para você e vai usar um irmão da igreja, não é qualquer um. Ou seja, não é um profeta fixo na igreja. Não tem esse sentido, né? Eu não sei se eu esclareci para os irmãos, mas a gente tem que ter cuidado com tantos profetas que têm surgido aí, dizendo que é profeta de Deus. Olha, todos nós que pregamos a palavra de Deus, nós estamos sendo profetas, nós estamos trazendo revelação. Então, muito cuidado. Então, para a gente saber se a mensagem que nós estamos ouvindo de outro pregador, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus para não sermos enganados. Então, o padrão para nós, o padrão para o crente é a Bíblia, as Escrituras. Amém, meus irmãos? Nossa irmã Érica, profecia é revelação? Profecia e revelação é a mesma coisa? Então, profecia e revelação é a mesma coisa? Ela diz, profecia é um dom? Aqueles que pregam a palavra de Deus são profetas ou revelam a palavra de Deus? No versículo 21 fala para colocar em prova as profecias. Então, é claro, a irmã Érica respondeu quase o mesmo que nós já falamos agora nessa última pergunta. Profecia e revelação é a mesma coisa? Profecia significa revelação, né? Profecia é um dom? Sim, o dom da pregação, ou seja, ser um pregador, pregar a palavra de Deus, é um dom que Deus nos dá, é um chamado de Deus para pregar, né, para ensinar a palavra. Então, eu volto a repetir, quando eu estou ensinando a palavra, eu estou pregando a palavra, eu estou trazendo, então, profecias, estou trazendo revelação para os irmãos. Mas o que eu estou fazendo? Estou expondo, porque a profecia foi dada para os apóstolos, no sentido aqui do Novo Testamento, foi dada aos apóstolos. Deus revelou diretamente para eles. Quando nós pregamos, nós estamos expondo, e portanto por isso que eu disse que a pregação deve ser sempre expositiva, porque nós temos que ser fiel à palavra de Deus, né? Portanto, a profecia é um dom. Nem todos têm esse dom de pregar a palavra de Deus, que tem essa facilidade de pregar a palavra. E eu volto então a dizer, quando eu prego, eu estou trazendo revelação. E é claro, quando você ouve uma palavra, ou uma palavra profética, você tem que analisar no contexto das Escrituras, se realmente está de acordo com as Escrituras. Então, quando alguém traz uma revelação, uma profecia, como vimos ainda nos nossos dias, você aguarda para ver se cumpriu. Se cumpriu, foi Deus que falou. Se não cumpriu, não foi Deus. Mas o padrão é a Bíblia. Por isso nós temos que conhecer a Bíblia. Tá certo, minha irmã Érica? A outra pergunta. Não tem o autor aqui, mas como admoestar um irmão preguiçoso? Como admoestar? Como aconselhar um irmão preguiçoso? É bom contar a experiência da formiga, a parábola da formiga, né? E a formiga e a cigarra, né? E eu não vou contar isso para os irmãos, até porque eu não estou lembrando exatamente, mas eu sei que essa parábola fala da formiga. E a formiga é símbolo de trabalhadores. A formiga é um símbolo de pessoas que gostam de trabalhar, são laboriosas no seu trabalho, de preparar para o verão, aliás, para o inverno. Então, durante o período de seca, elas preparam ali o seu ninho, levam comidas, né, as folhas, e ali vai criar um ambiente então favorável
de conservar até aquela comida, vai ter fungos, que é o alimento então da formiga, que é através então dessas folhas. Não é que ela vai comer a folha, mas os fungos que é criado através então do acúmulo de folhas no ambiente então úmido, vai ser comida então para as formigas. E nessa parábola, né, fala então que a cigarra não tinha essa preocupação, né, só cantando, voando por aí. E quando veio o inverno, então ela quis um abrigo no formigueiro, e as formigas então não quis dar. Vá trabalhar preguiçoso. Então, para os irmãos que também são preguiçosos, nós devemos aconselhar esse irmão a trabalhar. E Paulo é muito claro no seu ensino, diz: aquele que não trabalha, que também não coma. Não quer trabalhar? Também não coma. Então essa é a resposta que seria dada então para essa situação. Tá bom, não chegou muitas perguntas, espero ter respondido a todas. E agora eu gostaria que você agora, os membros da sua família que estão em comunhão com o Senhor, que são batizados, então creio que você já preparou o pão, preparou aí o cálice, e nós vamos então ministrar esse momento online, mesmo distante, mas os irmãos estão me vendo. Eu não consigo ver os irmãos, mas os irmãos estão me vendo, e eu vou ministrar para os irmãos a Santa Ceia, e então eu vou fazer a leitura, e no momento certo nós vamos então comer o pão e beber o cálice. Amém, meus irmãos? Eu quero então fazer a leitura. Eu sempre gosto de usar o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir também do versículo 26. E fala de um momento tão importante na vida então dos discípulos, na vida quando eles estavam na companhia de Jesus, era o último momento que eles teriam ali de comunhão com Jesus antes de ser levado então à cruz do Calvário. Então, aquela ceia era aquele momento íntimo dos discípulos, e a ceia, meus irmãos, fala da última refeição dos judeus. Para nós, principalmente nós os brasileiros, principalmente nós goianos, que prezamos muito o arroz com feijão, e geralmente muitas pessoas não conseguem ficar sem a janta, né? Aquela última refeição da noite. Para os judeus era a ceia, que era a base então de pão e vinho. Por isso que a ceia de Jesus mostrada ali no Evangelho, falando então do pão e do vinho, porque era de fato a base da alimentação deles à noite, né? Era o pão e o vinho. Então por isso que o Mateus ele descreve aquele ambiente, né, que eles estavam vivendo, da ceia, e Jesus disse que era o seu desejo, era um grande desejo que ele tinha de realizar aquele momento, aquela ceia, antes de ser levado então para a cruz, antes de passar pelo sofrimento que ele passou ali no Jardim das Oliveiras, ou no monte chamado Getsemane. Então o versículo 26, Mateus escreve da seguinte maneira. Nós podemos também ler isso em Lucas, também no Evangelho de Marcos, registra o mesmo acontecimento, às vezes usando palavras diferentes, mas aqui Mateus diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E o versículo 30 diz que depois de cantar um hino, saíram para o monte
das Oliveiras, ou no Monte Getsemane, onde ali Jesus começou a padecer, ter seus primeiros sofrimentos. Então eu quero dizer para os irmãos da importância de participarmos da ceia como momento de comunhão com Deus. Essa é a comunhão que nós chamamos de comunhão vertical, né? A ceia fala dessa comunhão com o Senhor, relembrando tudo que Jesus fez por nós. A morte dele na cruz, para remissão ou para perdão dos nossos pecados. Então Jesus deu a sua vida pelos seus, para aqueles que eles escolheu, para aqueles que são chamados seus filhos, aqueles que são de fato transformados, teve um novo nascimento, e aqueles que tiveram então seus pecados perdoados, aqueles que têm fé no Senhor Jesus, que recebeu como Senhor e Salvador. Então, a ceia, além de ter essa comunhão com Deus, ela fala da nossa comunhão entre nós, irmãos. Nós precisamos estabelecer sempre essa comunhão, ter essa alegria de estarmos juntos. E agora, no seu leito, na sua casa, no conforto da sua casa, nós vamos então participar da ceia do Senhor. E juntamente aqui comigo está a Camila e a Rebeca, e nós vamos então ministrar os irmãos, e os irmãos vão participar conosco então dessa comunhão extraordinária, a comunhão, a ceia do Senhor, que relembra tudo que Jesus fez por nós. Estamos lembrando então o sacrifício de Jesus, como ele padeceu a partir do momento que ele entrou no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, como que ele passou pela sua prisão, como ele foi açoitado, a coroa de espinhos cravado na sua fronte, os açoites que fizemos referência, e depois os cravos sendo traspassados às suas mãos e pés. Uma dor insuportável ele sofreu por nós, porque ele estava levando todas as nossas iniquidades, as nossas enfermidades estavam sobre si. Isaías 53 descreve então esse sofrimento de Jesus. Mas graças a Deus que Jesus morreu, mas somos gratos a Deus pela sua ressurreição. A nossa vitória está na ressurreição de Cristo. E isso não tem glória maior do que sabermos que um dia também vamos estar com Cristo. Se partirmos dessa vida, se morremos em Cristo, seremos então ressuscitados e vamos encontrar com Ele. E se Ele vier antes da nossa morte física, nós teremos nossos corpos então transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Que coisa esplêndida, maravilhosa, gloriosa é estar sempre com Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Então pega agora seu pão e pega o seu pão e também o cálice, e nós vamos então participar desse momento tão extraordinário. Vamos orar, irmãos? Eu pedi a Camila e a Rebeca para fazer essa oração. A Rebeca ora pelo pão e a Camila ora pelo cálice. E você também, meu irmão, faça isso agora, orando a Deus, agradecendo a Ele por esses símbolos tão importantes. O pão, símbolo do corpo de Cristo, e o cálice, símbolo do sangue de Jesus. A aliança que o Senhor fez conosco. Uma aliança eterna. Uma aliança, o cumprimento dessa aliança não dependia de mim, não depende de mim. Dependeu inteiramente de Jesus. A sua fidelidade de morrer na cruz por mim e por você. Oremos. Pai, nós somos muito gratos, Senhor Jesus, por o Senhor nos permitir estarmos aqui em família, participando, Senhor Jesus, da Santa Ceia do Senhor. Obrigada por esse pão que representa o teu corpo, e que o Senhor continue, Senhor Jesus, nos ajudando, nos orientando, nos dando discernimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças te damos, Jesus, pelo teu amor, pela tua fidelidade para conosco.
Te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo nós estando nos nossos pecados e delitos, o Senhor nos amou e o Senhor nos resgatou. E nós te louvamos porque a tua aliança, a aliança que o Senhor tem conosco, é uma aliança inquebrável. E ela se renova a cada manhã pelas tuas misericórdias. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo. E que de fato a cada manhã possamos entregar o nosso coração em confiança diante do Senhor. Amém. Sabendo que Tu és um Deus soberano, um Deus absoluto, Deus que tem nas palmas das Suas mãos o controle, o governo deste universo. Amém. E por isso nós celebramos a Jesus, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele é o nosso Salvador. Obrigada por nos resgatar. Amém. Obrigada por nos amar. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é conosco, é o Deus Emanuel, o Deus presente. Amém. Agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias, te louvamos pela comunidade a qual nós servimos e que de fato haja disposição no nosso coração em a cada manhã e a cada dia servir uns aos outros em amor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos participar. Você pode então comer o pão nesse instante e depois beber o cálice. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Quero agradecer então a compreensão dos irmãos, as dificuldades que tivemos de transmitir no início, mas espero que todos tenham sido edificados com a ministração dessa palavra. E eu desejo então aos irmãos um dia abençoado. E que às 18 horas, os irmãos fiquem então atentos, 18 horas, a ministração da palavra do nosso Deus, através do pastor Stanley. Então feche seus olhos mais uma vez e vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse estudo, no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos nessa manhã de estudar a Tua Palavra, de sermos edificados através dela, e rogamos toda sorte de bênção aos irmãos que estão ouvindo essa palavra, que participou desse momento da ceia, que tenhamos, ó Deus, um dia debaixo da graça do Senhor, debaixo das bênçãos do Senhor, que o Senhor nos fortalece nesses dias, que possamos suportar essa ausência e, sobretudo, Pai, que tenhamos, ó Deus, a bênção do Senhor, aqueles que passam por necessidade financeira, aqueles que estão com dificuldade, que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando, suprindo, porque só o Senhor pode suprir as nossas necessidades. Portanto, Deus, muito obrigado. Eu oro em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos.